Muito boa noite, a paz do Senhor, e hoje estamos de volta para poder seguir com a nossa leitura da Bíblia. E hoje é dia 7 de fevereiro, né? Estamos estaremos lendo o livro de 2 Samuel, capítulo 14, até o capítulo 23. Capítulo 14 até o capítulo 23. E vamos a pôr logo na tela a nossa imagem, né? Para poder, assim, processar a leitura do nosso do dia de hoje. Vamos a ler então, 2 Samuel, capítulo 14. Assim, conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, vestes de luto e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que há já muitos dias que está de luto por algo morto. E entra ao rei e fala-lhe, conforme esta palavra, e Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei e, deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade, sou uma mulher viúva e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva dois filhos e ambos estes brigaram no campo. E não houve quem os apartasse. Assim, um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão para que o matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher: Vai para tua casa e eu mandarei com ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: a injustiça, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai. E o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor, teu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem a deitar-nos a perder e não destruam meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ele: Fala. E disse a mulher: Por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas lhe dará pensamentos, para que se não desterre dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, dizia, pois a tua serva, falarei, pois, ao rei. Porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva, seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei do meu senhor, para ouvir o bem e o mal. E o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: Ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei: Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse: Vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras para que eu virasse a forma deste negócio. Joabe, teu servo, fez isso. Porém, sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que fiz isto.
Vai, pois, e torna a fazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou e o agradeceu ao rei e disse: Hoje conheceu o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Gesur e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: Torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé até a cabeça. Não havia nele defeito algum. E quando tosqueava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosqueava. Pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. E esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei. Porém não quis vir a ele, e enviou ainda a segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: Vedes ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: Por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem cá, para que te envie ao rei a dizer-lhe: Para que vim a Jesur? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, mate. Então chamou Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou a Absalão, e ele entrou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto, em terra diante do rei. E o rei beijou a Absalão. Capítulo 15. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo o homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão assim e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo o homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele, e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor, porque morando eu em Gesur, na Síria, votou o teu servo e um voto, e dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: O coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi aos seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Não poderíamos estar não, levos por esta caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lhe mais algum mal, a cidade a fio de espada. Não
aqui os teus servos para tudo nosso Senhor. E saiu o rei, deixou a concubina que saiu o povo para um lugar distante. E todos iam, como também todos os filisteus e todos os judeus, estes vieram de Israel, o judeu. E isso também conosco, pode, porque estás a todo lugar. Onde viessem, levaria hoje, pois for ir aonde puder ir. Outra a levar com beneficência militar. Porém, a rei disse: Viva o rei, meu senhor, que o lugar em que o rei, meu senhor, seja para sorte para também. Então, Davi disse a passou todas as terras para do viver do deserto. Eis que ali estava e todos os levitas que estavam ali a arca de Deus e subiu a viatura da cidade. Então disse o rei, torna a se achar coisas do Senhor. Ele me trazer a orientação. Se porém assim, não tenho ser bem assado, olha e me demorar até que tornaram a para Jerusalém. Isso viu Davi vida as ovelhas e a cabeça corta, caminhava descalços, todo o que ia cobrir cada um sua cabeça e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo, também Aitofel se jurando com a sabe, que disse portas não conseguiria aconteceu ali, eis o arco com a veste rasgada e terra sobre a cabeça. E disse, se passares comigo, sem nada pesado, porém se voltares a casa e disseres a Absalão, eu sou teu servo, não fui deste servo de pai, agora serei teu servo, e se então o consigo, e não estão ali usar sacerdotes, e serão as coisas que houve na casa do rei, fará a Abiatar, eles que estão também eles, seus filhos, Aimaas, pela mão de desaviso, eles todas as coisas que ouviram. O amigo de a cidade e Absalão entrou em e passando havia um homem que se sete veio dados e sobre ele 200 caixas de 100 de frutas e um outro disse o rei assim, que pretende com isso? E disse o jumento para a casa do rei Simão
montarem neles, e o pão e as frutas tiverão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Eis eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: Eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ao rei meu senhor. E achando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora apaga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Sai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem pois diria, por que assim me fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos, eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim. Deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura, se o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: Viva o rei, viva o rei. Porém, Absalão disse a Uzai: É esta a tua beneficência para com o teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? E disse Uzai: Não, senão daquele que eleger o Senhor, e todo este povo, e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. E demais disso, a quem serviria eu? Porventura, não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse a Aitofel a Absalão: Entre as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo o Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai. E se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderão, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de todo o Israel. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Capítulo 17. Disse mais Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. Então ferirei o rei Saul, e farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos. Assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, a Absalão: Chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, ele falou a Absalão, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: O conselho de Aitofel esta vez aconselhou
não é bom. Disse mais Uzai: Bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar, e será que, caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvir, então dirá: Houve derrota no povo de que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso e homens valentes, os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que, com toda a pressa, se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás à peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim e assim aconselhou eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: Não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa à outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimás junto à fonte de Rogel, e foi uma criada. E lhe disse, e eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os todavia um moço e avisou a Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem, em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grão descascado sobre ela, assim nada se soube. Chegando, pois, o servo de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: Onde estão Aimás e Jonatas? E a mulher lhe disse: Já passaram o val das águas, e havendo-os buscado e não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que depois que partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi. E disseram a Davi: Levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão, e já pela luz da manhã nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, aguardou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa e se enfocou e morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Manaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o arraial. E era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual entrara Abigail, filha de Anaamas, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, soube filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lope-debar, e Barzilai, o Gileadita, e Rogelim,
Tomaram camas e bacias e vasilhas de barro e trigo e cevada e farinha e grão torrado e favas e lentilhas também torradas e mel e manteiga e ovelhas e queijos de vacas e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Capítulo 18. E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo, um terço debaixo da mão de Joabe e outro terço da mão de Abisai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o Geteu. E disse o rei ao povo: Eu também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse: Se formos a fugir, não nós, e ainda que metade honra, não por porque ainda pois que da cidade nos sirva de socorro. Então Davi lhes disse: O que bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: Brandamente tratai por amor de mim ao jovem, a Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo e encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha de terra. O povo consumiu o bosque do porque a espada consumiu naquele dia com o servo e a onda montada, o mulo debaixo da espessura dos ramos e de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem o fez saber a Joabe e disse: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: Pois que o viste, porque o não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: Guardai-vos cada um de tocar no jovem Absalão, ainda que proferisse mentira com risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe, que tomou 3 atos o coração de Absalão, estando ele ainda vivo, e buscaram 10 homens que levaram armas de Joabe e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina e voltou ao povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram a Absalão e levaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras. E todo o Israel fugiu, cada um para sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no Vale do Rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, e chamou aquela coluna pelo seu próprio nome. Pelo que até ao dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Então disse Aimás, filho de Zadok: Deixa-me correr e anunciarei ao rei, e já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a uma cuxita: Vai tu e dize ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu
Aimás, filho de Zadok e filho de Joabe, seja o que for, deixa-me também correr após o Cuxita. E disse Joabe, para que agora correrias tu, meu filho, conveniente? Seja o que for, disse Aimás, correrem. E Joabe lhe disse, corre. Mas correu pelo caminho, nem se passou ao Cuxita. E Davi estava assentado entre as portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei: Se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela, outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: Eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: Também este traz novas. Disse ela: Vejo o correio do primeiro, que parece ser o correio de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: Este é homem de bem e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimás e disse ao rei: Paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: Vai bem com o jovem com Absalão. E disse a Aimás: viu um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei e a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o Cuxita, e disse: anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao Cuxita: vai bem com o jovem com Absalão. E o disse o Cuxita: sejam como aquele jovem, os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Capítulo 19. E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou, naquele mesmo dia, em tristeza para todo o povo. No mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas da cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a vida e a vida de teus filhos, de tuas e a vida de tuas mulheres e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecerá aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo nesta noite. E maior mal te será isso todo do que todo o mal vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta e fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio sentar-se diante do rei. Porém Israel fugiu cada um para as suas tendas, e todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, o que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi enviou a Sadoc e a Abiatar, sacerdotes, dizendo: Falai aos anciãos de Judá, dizendo: Por que seríeis vós
os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa, porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que amar não é a carne, a filho do Israel, de mim para sempre, em lugar de mover o coração de Judá, como e um só homem, e virão a rei, dizendo, os seus servos. Então o rei voltou e chegou até ao Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei, a outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão, e disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor. Porém, Davi disse: Tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversários. Morreria alguém hoje em Israel? Porque porventura não sei que hoje, ah, porque porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei e não tinha lavado os pés, nem feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até ao dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo a ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele ao rei, meu senhor, o meu servo me enganou, que o teu servo disse ao barbeiro e o rei, pois mais usou o rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porém, toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: Por que ainda falais mais de teus negócios? Já disse eu: Tu e Ziba, reparte as terras. E disse Mefibosete ao rei: Tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Também Barzilai e o Geliadita desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua homem muito Barzilai comigo, sustentar Jerusalém. Barzilai com o rei a Jerusalém, da idade de 80 anos sou eu jovem. Poderia eu discernir que entre bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto no que ouvirá dos cantores? E por que será ainda pesado o rei Senhor? Passará teu servo
que me recompensará o rei da minha cidade e de minha mãe? Mas eis aí, não. Ah, ok, o Senhor faz o que bem parecer então, se o rei não passar, e eu lhes farei como bem parecer, e tudo quanto me pedires, te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou. E ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a que conduziu o rei, como também visitou esse homens de Israel, que eram o rei. E os homens de Judá que conduziram o rei a sua ao Jordão e todos os homens de Judá responderam todos os homens de Judá, os homens de Israel, o rei frente porque os Israélitas, por isso tu menos a do rei nos apresentes e receberam o nome de Israel aos homens de Israel e disseram, do rei em Davi, nós, por pois contra nós, a palavra não fosse a primeira o nosso rei, porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Capítulo 20. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse, não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé. Cada, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir a Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa em guarda, e as sustentava. Porém, não entrou a elas, e estiveram encerradas até ao dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa, convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu senta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha designado. Então disse Davi a Abisai, mas mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão. Pelo que toma tu o servo de teu senhor e persegue-o, para que, porventura, não ache para si cidades fortes de escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe e os quereteus, e os peleteus e todos os valentes, e te saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Grande veio Joabe cingido da sua roupa, vestiu seus lombos na sua bainha. E adiantou-se ele e caiu. E disse Joabe a Amasa, vai contigo bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou a barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela e lhe derramou por terra as entranhas. E não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a ele e disse, quem há que bem queira a Joabe e quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho. E vendo aquele homem que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto.
porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava apartado do caminho, todos os homens seguiram a e e a também o seguiram, e vieram e o cercaram em Abel Bet-maca, e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouve, ouve, peço-vos que digais a Joabe. Hum, Chega-te cá, para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou a ela, dizendo: Antigamente costumava-se falar, dizendo: Certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriam. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel, porque, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a Joabe: Que será da sua pela sabedoria por Seba e Bicri? Então trocou e se retiraram da cidade para cada um para as suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaía, filho de Joiada, sobre os Teus e sobre os Filisteus. E Adorão sobre os tributos, e Josafá, filho de Ailude, era canceler, e Seva, o escrivão, e Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o Jairita, era o oficial mor de Davi. Capítulo 21. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém, Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu que a herança do Senhor temos com Saul casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos substituir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: os, eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera dentre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Quispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, a filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai Meolatita.
e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega, todas da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da cega até o que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, a filha de Alá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado quando os filisteus feriram a Saul em Giboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Isbi-Benob, que era dos filhos, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de bronze, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi que lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Aconteceu que, depois disso, que houve em Gob ainda outra peleja contra os filisteus, então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gob, e Elanã, filho de Jaaré, Oregim, o Belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era a haste como eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gati, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 todos, por todos. E também este nascera dos gigantes. E injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Dizendo, estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Capítulo 22. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, e nele confiarei. O meu escudo e a força de minha salvação, e o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência me salvaste. O Senhor digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre. Porque me cercaram as ondas de mortes, as torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Então, em angústia, invoquei ao Senhor, se a meu Deus clamei, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou a seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça de seus narizes e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam nele.
E abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs ao redor de si ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo esplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas e os dissipou, raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar. Os fundamentos do mundo se cobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez meu esteio. E tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos, e me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízes estavam diante de mim, e de seus estatutos me não desviei. Porém, fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos teus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o varão insincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abastecerás. Ah, Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam, porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e minha rocha, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se rebelaram contra mim. E deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém, não houve o libertador, sim, para o Senhor, porém não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas, os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitarão, ouvindo a minha voz me obedeceram. Os filhos de estranhos descaíram e, cingindo-se, saíram dos seus encerramentos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e os que me tira dentre os seus inimigos. E tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras,
Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores a teu nome. Ele é a torre, ah, ele é a torre das salvações do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Capítulo 23. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu esplendor e pela chuva a erva brota da terra, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado, pois todo o meu não, porém, os como fora, se pode com a e fogo os nomes dos parentes de Davi, José e Basem, filho de Arquemone, o principal este era a 802 e depois dele era filho de Teodoro, filho de Abe, entre os com Davi. Quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão chegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele, Sama, filho de Jé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega, a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: Quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta? Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: Guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida, de maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3. E este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura este não era o mais nobre dentre estes 3, pois era o primeiro deles, porque aos primeiros 3 não chegou. Porém, aos primeiros 3 não chegou, desculpe. Também Benaía, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio,
homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém Benaia desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os três valentes. Dentre os 30 que dentre os 30 ele era o mais nobre, porém aos três primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Asael, irmão de Joabe, estava entre os 30, que eram Elanã, filho de Dodó, de Belém, Sama, Arogita, Elica, Arogita, Elis, Bautita, Ira, filho de Iques, Tecoita, Abiezer, Anatotita, Mepunai, Uzatita, Salmão, Aoita, Maarai, Netofachita, Eleve, filho de Baná, Netofachita, Aitai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim. Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás. Abi Albon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Saalbonita, os filhos de Jacém e Jonatas, Sama, Aratita, Aião, filho de Sarar, Aratita, Elifelete, filho de Asbai, filho de Macatita, Eliam, filho de Aitofel, Gilonita, Esrai, a Carmenita, Parai, Arbita e Gal, filho de Natã, de Sobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Berotita, e o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Getrita, Garebe, Getrita, Uzias, Eteu, 37 por todos. Palavra de Deus. Amém. Hoje, então, temos chegado até aqui. E, bom, vamos fazer uma oração para poder terminar a programação de hoje. É mais que a programação, seria a transmissão de hoje, né? Como já temos feito a leitura, vamos fazer uma oração para poder terminar a leitura, a sessão de hoje. Oremos. Senhor, muito obrigado, Senhor, nesta noite, por dar-nos forças de poder ter terminado, Senhor, a passagem de hoje. Senhor, tudo o que nós estamos lendo, Senhor, faça-nos lembrar que é também preciso poder avaliar-nos, Senhor, conforme ao que nós estamos vendo. Senhor, homens que estiveram, Senhor, com tanta ambição, Senhor, de querer chegar a ser como Absalão, mesmo sendo o seu pai o rei, Senhor, e ele também gozando-se de tudo, Senhor, Senhor, todo esse desejo de querer ter o controle de tudo, Senhor, muitas vezes nós, Senhor, terminamos fazendo as coisas de acordo com a nossa vontade. Te pedimos, Senhor, que nos guarde, Senhor. Guarde o nosso coração, guarde nossos desejos, Senhor, e que sempre possamos guardar o nosso coração para que, Senhor, sempre seja uma oportunidade mais para poder agradecer-te e para poder glorificar-te. Senhor, muito obrigado, Senhor, e até o final, Senhor, faça que nós possamos reencontrar-nos, Senhor, novamente com esse desejo de estar juntos durante a leitura. Muito obrigado, Senhor, cuida de cada um dos leitores, dos seguidores, e que a bênção e a paz e a graça de nosso Deus possa repousar em cada um deles. Muito obrigado, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém, amém. Bom, amados, que tenham uma boa noite e possam descansar bem. Até amanhã. Tchau.